Olá, queridos irmãos, chegamos a mais uma carta de amor de Jesus às igrejas do Apocalipse, agora falando sobre a carta de Jesus para a igreja da Filadélfia. E eu os convido a ler comigo o texto de Apocalipse, capítulo 3, verso 7 até o verso 13, onde a Bíblia diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse texto, Apocalipse, capítulo 3, verso de número 7 ao 13, nós vemos então a carta de Jesus, uma carta de amor de Jesus para a igreja em Filadélfia. E nós temos estudado que as cartas as igrejas do Apocalipse possuem um certo padrão. Elas começam com uma apresentação, Jesus se apresenta, e ali então nós vemos uma característica de Jesus nessa apresentação que ele faz de si mesmo para a igreja. Também nós vemos elogios para aquela igreja, depois nós vemos denúncias para aquela igreja, aquela situação que está acontecendo, e por fim nós vemos promessas para aqueles que se manterem fiéis e que aceitarem a correção do Senhor. Esse é o padrão que nós vemos nessas cartas. Porém, Esmirna e Filadélfia são as únicas cartas em que Jesus não colocou críticas, não colocou denúncias para essas igrejas. Filadélfia, então, não recebe nenhuma denúncia. Filadélfia é uma igreja elogiada, assim como Esmirna. Elas não recebem denúncias, não recebem críticas, mas apenas elogios da parte do Senhor. Então, vamos entender um pouco melhor o que Jesus está falando para a igreja em Filadélfia. Primeiro, começando então pela apresentação. Jesus se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fechará, aquele que fecha e ninguém abre. Jesus então está se colocando como alguém que tem todo o poder, toda a autoridade, e como nós vamos ver na sequência, essa autoridade está falando sobre o reino dos céus, sobre a possibilidade, a forma com que ele abre as oportunidades para a entrada do reino dos céus. Nós vemos na figura do Antigo Testamento, o sacerdote Eliaquim, em Isaías capítulo 22, verso de número 22, e Eliaquim era o responsável por ter as chaves do trono de Davi, do palácio de Davi. Então ele tinha acesso ao rei. E aqui provavelmente esse texto está fazendo referência está fazendo esse link com o sacerdote Eliaquim, falando sobre então um sacerdote davídico, um sacerdote messiânico na figura de Eliaquim, apontando para Cristo, aquele que tem o poder de entrar no palácio real, de entrar na presença de Deus, de entrar na presença do rei. Mas guardamos essa informação que vai ser importante logo adiante na nossa reflexão. Depois, Jesus traz então os elogios. Ele já começa se apresentando como aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. E posteriormente, ele então traz os elogios a essa igreja, a igreja de Filadélfia. Então, o elogio que Jesus faz a essa igreja é que ele conhece as suas obras. Ela é uma igreja que tem pouca força, mas que guarda a palavra de Jesus, tem guardado a sua palavra e também não tem negado o seu nome. Isso nós vemos lá no verso 8. Estava acontecendo ali, naquela cidade, uma grande confusão com relação aos judeus. O texto refere-se então a esses judeus como aqueles que
que pertencem à sinagoga de Satanás. Havia então naquela cidade, e bem provável, possivelmente em todo aquele Império Romano, onde os judeus então congregavam e faziam ali os seus cultos, quando os cristãos então se convertiam, esses judeus começaram a excluir os cristãos de participarem dos cultos da adoração a Yahvé nas sinagogas. Então eles estavam excluindo os cristãos, essa era uma forma de excluí-los do culto a Deus. E o texto, então, Jesus começa a se referir a esses judeus como aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás. Os judeus, então, eram os responsáveis por iniciar a perseguição, seja ela privando os cristãos de participarem da adoração nas sinagogas, seja também denunciando os cristãos às autoridades romanas, como se, então, os cristãos estivessem começando uma rebelião, como se eles estivessem adorando a um novo imperador, a um novo rei, e de fato eles estavam adorando a um novo rei, mas esse rei é um rei espiritual e não um rei político, como os judeus estavam pensando. Então, essa sinagoga de Satanás estava excluindo os cristãos de participarem. E aqui então nós vemos Jesus se apresentando como aquele que tem essas chaves, e aqui nós pegamos aquela informação do começo, ele sendo esse sacerdote, ele sendo esse sacerdote como a figura de Eliaquim, que tem as chaves de acesso ao trono de Deus, Jesus se apresenta como aquele que abre as portas para esses cristãos. Ou seja, embora os cristãos estavam passando por uma perseguição de não poderem participar do culto a Deus nas sinagogas, Jesus se apresenta para esses cristãos como aquele que tem as chaves do reino de Deus, e certamente eles serão convidados e serão bem-vindos a participarem da adoração ao Senhor, porque Ele abrirá essas portas para que eles o adorem na cidade celestial. Jesus então fará o oposto. Enquanto os judeus excluíam os cristãos de participarem dos cultos, agora Jesus fará o oposto. Ele excluirá os judeus, esses pertencentes à sinagoga de Satanás, e permitirá com que os cristãos entrem na cidade santa, na Nova Jerusalém. Então, reforçando, isso faz parte da figura do sacerdote Eliaquim, Isaías capítulo 22, verso 22, que possuía então essas chaves do palácio de Davi. Ele tinha acesso ao rei, e Jesus então se apresenta como esse Messias davídico, como apresentando inclusive para os judeus. Davi era uma grande referência para os judeus, e para que esses judeus então compreendessem a autoridade e o poder que Jesus estava se referindo, então os judeus entendiam muito bem que esse Messias davídico possuía então a chave de entrada do reino de Deus. Então, essa figura de linguagem está fazendo uma brincadeira bem provável com o Isaías capítulo 22, verso de número 22. E por fim, mais um elogio que Jesus faz a essa igreja é que, visto que você guardou a minha palavra, eu guardarei da provação que há de vir sobre todo o mundo. Isso nós vemos lá no verso 10. Não sabemos ao certo qual era essa perseguição, se era uma perseguição iminente ou se era uma perseguição que já estava acontecendo, como nós vimos em todas as outras igrejas estava acontecendo, mas verdade é que essa perseguição estava acontecendo ou estava para acontecer, e também, até mesmo aos dias de hoje, acontece essa perseguição contra a igreja de Cristo, e Jesus está falando para essa igreja, uma igreja fiel, uma igreja que tem pouca força, mas que guarda a sua palavra. Jesus está dizendo que ele irá guardar dessa provação que há de vir sobre todo o mundo. Agora nós partimos para as promessas. E aqui nós vemos então Jesus fazendo algumas promessas para a igreja de Filadélfia. E ele começa dizendo que aqueles que forem fiéis, então ele fará coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Receberá o nome do meu Deus. Aqui nós temos algumas possibilidades sobre o significado dessa simbologia que nós vemos no livro de Apocalipse. É bem possível que quando o texto se refere à coluna, ele está apontando justamente para essas colunas que nós vemos nas construções antigas, colunas que reforçavam uma construção, as estruturas. Então, é bem possível que o texto está se falando justamente sobre essa coluna que sustenta uma construção. A cidade de Filadélfia era uma cidade situada numa região vulcânica. E no ano 17 depois de Cristo, ou seja, num tempo bem próximo, considerando que o texto de Apocalipse foi
foi escrito provavelmente nos anos 90 depois de Cristo. Então, ainda estava próximo essa idade do terremoto que tinha acontecido em 17 depois de Cristo. Além desse terremoto, que foi um terremoto muito forte, outros pequenos terremotos aconteceram nesse período. Então, Jesus está falando aqui e trazendo uma figura de linguagem para que aqueles irmãos que padeceram dessas dificuldades, ou seja, perderam as suas casas, provavelmente abaladas pelo terremoto, agora também estavam passando por uma perseguição de não poder participar do culto de adoração a Deus nas sinagogas. Jesus está se referindo aqui como aqueles que serão essa coluna, ou seja, está falando sobre força e estabilidade que Deus dará a esses cristãos quando eles chegarem no céu, quando chegarem na Nova Jerusalém. Jesus está apontando então para que aquilo que os cristãos não encontraram na terra, ou seja, segurança e estabilidade, força e estabilidade, eles certamente encontrarão quando se encontrarem com Jesus nessa nova cidade. Jesus está dizendo então essa promessa, trazendo essa promessa, dizendo que fará deles, desses cristãos, a coluna do santuário do meu Deus, e dali eles jamais sairão. Também receberão o nome do meu Deus. Aqui provavelmente está se referindo ao nome escrito que era escrito na testa dos sacerdotes. Êxodo capítulo 28, versos 36 ao 38 aponta que o sacerdote tinha uma faixa escrita na sua testa, e essa faixa estava escrito Santo ao Senhor ou Consagrado ao Senhor. E é bem possível que esse nome escrito, o nome do meu Deus escrito nesses cristãos, agora nessa coluna, faça referência então a esse sacerdote, ou seja, santos consagrados ao Senhor. Continua o texto apontando para mais promessas a essa igreja de Filadélfia, ou seja, aqueles cristãos receberiam também o nome da cidade inscritos nele. Isso fala sobre cidadania, ou seja, serem pertencentes a essa cidade, e também o meu novo nome, o nome de Jesus, que será escrito também nesses cristãos. Tudo isso aponta para a propriedade, a cidadania, a forma com que o Senhor está consagrando esses cristãos que não receberam segurança nessa terra, não tinham força e nem estabilidade nessa terra, mas que certamente na Nova Jerusalém, na nova cidade, eles o encontrarão em Cristo. E aqui, irmãos, nós temos então esse entendimento sobre o contexto dessa cidade de Filadélfia em Apocalipse capítulo 3. Mas para nós termos uma aplicação prática, eu trago aqui 4 pontos para a nossa reflexão. O primeiro deles é que Cristo não minimiza as dificuldades que deverão ser enfrentadas, mas encoraja a igreja. Eu quero linkar aqui com alguns textos bíblicos. João capítulo 16, verso de número 33, Jesus disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava justamente predizendo que o tempo da crucificação dele iria acontecer. E nós sabemos que após a crucificação de Cristo, a perseguição também começaria e teria início. E Jesus estava predizendo a crucificação, estava dizendo que no mundo nós, os cristãos e aqueles cristãos e também nós, teremos aflições. Contudo, disse Jesus, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo não minimiza as dificuldades que os cristãos em Filadélfia iriam passar, porém, ele encoraja a igreja a permanecer fiel, a continuar seguindo a Cristo, a se apegar a Jesus como ele sendo essa coluna, e também se apegar àquilo que o Senhor fará sobre a nossa vida. Semelhantemente, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 ao 18, o apóstolo Paulo, quando estava falando sobre a importância de pregar o Evangelho, mesmo tendo as dificuldades da perseguição e as dificuldades enfrentadas no ministério, o apóstolo Paulo escreveu assim: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se vê é eterno. Assim também era a mensagem de Cristo para a igreja de Filadélfia. Cristo não estava minimizando as dificuldades que eles estavam
enfrentando ou que eles iriam enfrentar, mas ele encoraja essa igreja apontando para aquilo que aconteceria no futuro. O segundo ponto para a nossa reflexão é que Cristo nos fortalece, visto que nós temos pouca força. A igreja de Filadélfia, Jesus aponta: eu conheço as suas obras. E aqui, quando Jesus aponta assim, parece que ele vai apontar grandes coisas que aqueles cristãos faziam, mas ele começa apontando: eu sei que vocês têm pouca força. Ou seja, um cristão que reconhece que tem pouca força, é um cristão que agrada o coração do Senhor. Salmo 51, verso 17, o salmista Davi, após ter pecado contra o Senhor e agora se arrependendo diante do Senhor, ele ora e faz essa oração dizendo: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Então, o cristão que entende que tem pouca força diante do Senhor é um cristão que agrada a Deus. O Senhor não está esperando de nós com grande expectativa no sentido da nossa possibilidade, das nossas boas obras de agradá-lo, mas o Senhor quer encontrar em nós um coração humilde, que reconhece que sem Ele nós não somos nada, que necessitamos dEle, que a nossa força vem dEle, que é Ele que fortalece o nosso coração, que é Ele que nos mantém, que nos preserva diante das tentações e das provações desse mundo. Ele é quem nos sustenta. Nós, por nós mesmos, não temos nada para oferecer a Deus, porque Cristo é que nos fortalece, visto que nós temos pouca força. A terceira reflexão é que Cristo fortifica a nossa vida através da sua palavra. Jesus disse: eu conheço suas obras, conheço que vocês têm pouca força, porém vocês guardaram a minha palavra e também não me negaram o nome. Então Cristo fortifica a nossa vida através da sua palavra. É como o pão, o alimento que alimenta o nosso corpo, e assim então nós temos a possibilidade de ter saúde e desenvolver o nosso dia a dia. Assim também a palavra de Deus alimenta o nosso espírito e nós temos a possibilidade de desenvolver o nosso dia a dia, porque estamos alimentados no Senhor. Trago mais um link com as Escrituras nas palavras de Jesus, Mateus capítulo 7, verso 24 ao 27. Jesus faz um paralelo com aquele que pratica a sua palavra e que construiu a sua casa numa rocha, e aquele que não pratica a sua palavra e que construiu a sua casa na areia. Jesus disse assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Jesus aponta que quando nós praticamos a sua palavra, então nós edificamos a nossa vida, estamos seguros nessa rocha que é Cristo, e essa rocha que é Cristo então nos protege mesmo diante das tempestades. A chuva bateu sobre as duas casas, os rios bateram sobre as duas casas, os ventos bateram sobre as duas casas, mas apenas a casa que estava sobre a rocha manteve a sua construção porque estava apegada a Cristo. Assim também, Jesus aponta para a igreja de Filadélfia, mesmo eles tendo pouca força, mesmo apontando para as dificuldades que eles irão enfrentar, mas Cristo aponta para eles que eles estão apegados à sua palavra, não estão negando o seu nome e por isso ele há de os guardar. E a quarta e última reflexão é que Cristo aponta o nosso coração para o seu reino. Seja o reino que está por vir, seja o reino que já está presente aqui conosco. Existe uma canção do Rodolfo Abrantes, onde ele, em suas frases durante a canção, ele diz o seguinte: sejam os meus dias de malas prontas, contando as horas para a tua volta. Eu pus na bagagem o fim da história, a minha vida para a tua glória. Jesus disse para os irmãos em Filadélfia: eu farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você, no verso 9. Mas embora exista um contexto sobre
aqueles judeus da sinagoga de Satanás, eu quero destacar aqui essa frase que Jesus diz para a igreja de Filadélfia: eu amei você. Nós sabemos que Jesus nos amou primeiro. O amor de Deus nos alcançou quando ainda éramos pecadores, não merecíamos o seu amor, o seu perdão, odiávamos ao Senhor, não queríamos o caminho do Senhor, mas Ele nos amou primeiro. Quando o Senhor então nos alcança com o seu amor, começa uma causa e efeito e um ciclo de causa e efeito, porque o Senhor nos amou, nós fomos encontrados pelo seu amor, mas agora esse amor que o Senhor tem para conosco nos causa um efeito, e esse efeito é justamente o efeito de o amá-lo e de entender o seu reino, de ansiar o seu reino, seja o reino que está por vir, seja o reino que já está presente aqui conosco. Essa causa e efeito do amor de Jesus por nós, então, nos faz nascer de novo, compreender o reino espiritual, compreender o reino celestial, nos faz também sermos revestidos do novo homem, criados à imagem de Deus e agradar então a Deus. E quando nós somos revestidos do novo homem, então nosso coração começa a amar a Deus, aquilo que antes de o conhecê-lo nós não fazíamos. E quando nós o amamos, nós amamos o seu reino. E quando nós amamos o seu reino, então esse amor está se referindo a um propósito. E esse propósito aponta para aquilo que nós fazemos em demonstração do nosso amor para com o seu reino. Para finalizar, eu trago aqui uma frase em que diz assim: num mundo cada vez mais ocupado, um propósito claro e definido nos ajuda a manter o foco. Manter o foco nos livra das tentações. Quando nós amamos ao Senhor, nós temos um propósito. E quando nós temos um propósito claro e definido, nós estamos amando o seu reino. Nós estamos amando o seu reino, seja esse reino que está por vir, como Jesus apontou para a igreja em Filadélfia. Seja esse reino que já está presente aqui e que faz com que a nossa vida o ame e se dedique ao serviço da sua obra. Que o nosso coração esteja assim, disposto a compreender que mesmo diante das dificuldades que Cristo aponta e Ele não minimiza, nós temos a certeza que Jesus está nos encorajando. Assim também, saber que Cristo nos fortalece, visto que nós temos pouca força. Como também saber que Ele nos fortifica através da sua palavra. E por último, colocar a nossa vida à disposição do Senhor com o propósito de servir ao seu reino, de ansiar por esse reino, seja esse reino que está por vir, seja também o reino que já está presente aqui. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque reconhecemos que o Senhor se faz presente em nossa vida, que o seu reino está sobre a terra e nós desejamos e almejamos fazer com que o seu reino seja conhecido. Oramos para que, em meio às dificuldades, o Senhor fortaleça o nosso coração, como é a sua palavra à igreja de Filadélfia, e com certeza a sua palavra e a sua promessa a nós cristãos também, visto que nós temos pouca força. Sem o Senhor nós não somos nada, não somos capazes de produzir a salvação ou de produzir a sua proteção, porque por nós mesmos nós falhamos, tropeçamos, erramos, e por nós mesmos nós nos afastamos dos seus caminhos. Mas nós precisamos da sua graça, que nos fortalece, que nos indica o caminho, que nos preserva no caminho rumo à cidade celestial. Precisamos da sua graça para que o nosso amor ao Senhor a cada dia aumente, visto que o Senhor nos amou primeiro, que o Senhor derramou o seu amor ao nosso coração e transformou o nosso coração com a possibilidade agora de o amá-lo, de desejá-lo, e que esse amor, Deus, possa ser demonstrado através de um propósito claro e definido nos dias tão corridos como os dias de hoje. Mas que nosso propósito de amar ao Senhor, de proclamar o seu reino, esteja sempre eminente em nosso coração, a fim de que o seu reino seja expandido e que seu nome seja glorificado. Coloca em nós também, Senhor, o desejo de ansiar pela nova cidade, a nova Jerusalém, a qual o Senhor será o nosso Deus e nós seremos o seu povo e ali habitaremos com o Senhor para todo sempre. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.